a segunda parte da aula de português é a leitura desse texto, que começa na página 74, passa para a página 75 e termina na página 76. Não é um texto tão grande, ele só aparece em 3 páginas por causa das figuras que são grandes, olha lá, que são as figuras que ajudam a ilustrar o texto. Vocês podem fazer a leitura e apresentar de 2 modos, vocês que vão escolher. Vocês podem gravar um áudio, como vocês já fizeram em leituras anteriores, grava um áudio da voz de vocês lendo o texto. Ou, se preferirem, vocês podem gravar um vídeo também, a escolha de vocês. Eu irei gravar aqui em vídeo, justamente porque eu quero mostrar algumas informações que tem no texto, começando por aqui, ó, antes de ler. Já nos diz aqui que esse texto é um conto popular, que são histórias contadas pelo povo, e essa daqui é originária da África. Acompanhe comigo. Você vai ler a seguir um conto popular originário da África, narrado pelo povo Lorubá, que é um povo antigo lá do continente africano. Então, esse povo Lorubá, ele conta em que a possibilidade de um escravo desenvolver sua vocação é apresentada de maneira bastante inusitada. E aqui vem uma pergunta para nós refletirmos. Vejam lá, ó. A escravidão, infelizmente, sempre fez parte da história da humanidade, principalmente do povo africano. Por isso que esse conto popular é originário lá da África. Você já pensou em quanto as pessoas que foram ou que ainda são escravizadas poderiam realizar se fossem livres e pudessem desenvolver a própria vocação? Realmente essa pergunta aqui ela nos é bem reflexiva, porque eu vou dar o meu depoimento aqui, minha reflexão sobre essa pergunta, que o mundo que nós vivemos é um mundo muito desonesto. E nós percebemos isso durante a escravidão, e o povo africano foi um povo que sofreu muito com a escravidão. O que aconteceria na vida dessas várias pessoas que foram escravizadas por muitos anos, inclusive morreram pela escravidão? O que seria da vida delas se elas fossem livres e pudessem escolher a sua própria vocação, pudessem desenvolver a sua própria vocação? O que seria? Por exemplo, nós temos exemplo lá na África do Sul, onde um negro chamado Nelson Mandela, ele foi preso, ficou preso por 27 anos, mas ele foi sempre foi um homem forte e guerreiro e sonhador. Ele nunca deixou que a escravidão roubasse os seus sonhos. E depois de 27 anos de prisão, muito tempo, né? Quando ele saiu, ele se tornou presidente da África do Sul. É uma história muito fascinante que mostra a superação desse povo africano, que foi um povo muito maltratado pela escravidão. Então ela nos deixa essa reflexão aqui. E veja alguns pontos aqui durante a leitura que você deve ficar de olho. A personagem principal da história, aqui ó, o Odediran, é a personagem principal da história, ele poderia ter trabalhado em diversas profissões. Então, depois que vocês fizerem a leitura, vocês vão descobrir quais são essas profissões e escrever aqui nesse espaço. Vamos lá para a leitura. Começamos com o título, olha lá. O escravo que guardou os ossos do príncipe. Havia um escravo chamado Odediran, que vivia perseguido por seu senhor. Odediran um dia ganhou um pintinho de um vizinho. Ele criou até que se tornasse galinha. A galinha pôs ovos e chocou. Nasceram muitos pintinhos que Odediran criou. A criação de galinhas foi crescendo e é mostrada no desenho aqui ao lado. Um dia, voltando da roça, ele encontrou todas as suas galinhas e todos os seus galos mortos. O seu senhor disse: Tu és escravo ou dono de uma granja? Odediran ficou tristíssimo, mas não disse nada.
Limpou os frangos mortos, salgou e defumou a carne e a guardou. Vamos ver lá no glossário o significado de defumou. Também aqui embaixo, ó, defumou a carne, quer dizer que secou, expondo a carne à fumaça. E a carne ficou defumada, justamente para demorar o processo de apodrecimento e ela permanecer comestível por muitos meses. Então ele fez isso com a carne dos seus frangos e galos mortos. Um dia ele ganhou uma cabritinha. A cabritinha cresceu e se tornou uma bela cabra, que deu muitos filhotes. A criação de cabras foi crescendo. Um dia, voltando da roça, encontrou todas as suas cabras e todos os seus cabritos mortos. O seu senhor disse: Tu és escravo ou fazendeiro? Tu és escravo ou fazendeiro? Odedirã ficou tristíssimo, mas não disse nada. Limpou os animais mortos, salgou e defumou a carne e a guardou. Quando veio a seca e faltou comida no seu país, Odedirã vendeu as carnes defumadas e guardou o dinheiro. Um dia, voltando da roça, encontrou seu senhor muito bem vestido. Ele comprara ricas roupas, sapatos finos e belas joias. O escravo percebeu com que dinheiro tudo havia sido comprado, quando seu senhor lhe disse: Tu és escravo ou banqueiro? Vendo a tristeza do escravo, o seu senhor disse: Comprei para ti este monte de ossos. Quem sabe tu não começas uma fábrica de botões e te transformas num industrial, pois parece que escravo tu não queres ser. Odedirã não respondeu e guardou os ossos. Logo passaram por ali emissários do rei. Essa imagem aqui mostra os emissários do rei. Uma grande desgraça se abatera sobre o reino. O príncipe herdeiro havia morrido e, se isso não bastasse, mercenários sem escrúpulos tinham roubado o esqueleto do príncipe morto. Nós vemos aqui o significado de mercenários, que são aquelas pessoas que trabalham apenas por dinheiro. E sem escrúpulos significa sem integridade de caráter. As pessoas sem escrúpulos são aquelas pessoas mau caráter, que não têm caráter, são as de mau caráter, que não têm respeito, que fazem as coisas por puro prazer e geralmente é maldade. Os soldados procuravam os ossos por todo o país. Será que alguém sabia dos despojos principescos? E nós vamos ver aqui o que significa despojos principescos. Significa os restos do príncipe. Odedirã foi para dentro e voltou com uma caixa. Aqui estão os restos do nosso amado príncipe, ele disse. Foram abandonados aqui por ladrões em fuga, explicou. O rei ficou muito grato pela preocupação do esqueleto do filho. Os ossos foram enterrados na capital do reino com todas as solenidades funerárias costumeiras. O significado de solenidades funerárias significa as cerimônias de enterro. Odedirã e seu senhor foram levados aos funerais como convidados especiais. Esse daqui é o Odedirã e esse daqui é o senhor dele, que sempre ficava pegando no pé dele. Os dois foram levados aos funerais como convidados especiais, como salvadores da pátria. Ao final da cerimônia, o rei libertou o escravo Odedirã, adotou-o como filho e o declarou seu príncipe herdeiro, já que o filho dele, o filho do rei, havia morrido.
Odediran deu um pouco de dinheiro ao seu antigo senhor para que ele voltasse para a casa e disse-lhe: quando eu era teu escravo, só para me roubar, vivias me perguntando o que eu era, mas nunca soubeste o que eu queria ser. Eu não queria ser dono de granja, nem queria ser fazendeiro nem banqueiro, muito menos industrial. Eu só queria ser rei. E entrou no palácio abraçado com o pai adotivo. Uma história bem interessante, né? É um conto que essa história é contada lá pelo povo do continente africano. E vejam que lá, aqui está perguntando, olha aqui, ó, para nós descobrirmos na história quais são essas profissões que o Odediran poderia ser. E nós vemos aqui que ele poderia ser, olha lá, ele poderia ser dono de granja, poderia ser fazendeiro, banqueiro e industrial. E é isso que nós vamos escrever como resposta lá. Irei escrever bem aqui. Dono de granja, fazendeiro, banqueiro e industrial. Então é isso que ele poderia ser, as diversas profissões que o Odediran poderia ser. Então já fiz a minha leitura, vocês façam de vocês podem escolher fazer em vídeo ou em áudio e envia para mim lá no PV.